Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um confronto do War Champions. E aí, Gustavo, beleza? Tranquilo? Tranquilidade, Leandro. E você? Tranquilo aí, galera? Bem, graças a Deus. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar, ajudar a divulgar o canal, porque assim, esse canal é muito legal, tá dando prazer de fazer. Agora a gente estamos tentando retomar mais gravações, né? O Gustavo, que faz as edições aí, ele estava com menos tempo e tal, agora vai chegando mais tempo aí, a gente vai colocando mais vídeos no canal, beleza, galera? Ele vai explicar qual confronto, o que nós vamos fazer aí, e aí a gente desembola. Bom, galera, hoje, dando continuidade aí do War Champions, a gente vai fazer um duelo da Marvel, tá? Com dois pesos mega pesados, não vou falar nem pesado, mega pesados, né? Que são, né, digamos assim, os finalistas da Marvel. E aí lembrando, gente, que quem ganhar esse confronto hoje vai pegar o finalista do lado da DC, e aí a gente vai fazer então a final, tá? Então quem ganhar aqui hoje vai para a final do War Champions. Hoje nós vamos fazer Thor versus Motoqueiro Fantasma, beleza? Filho de Odin versus o nosso bom e velho Johnny Blaze com o... Como é que é o nome da entidade? Esqueci, me deu branco. Zaratos, isso aí. Vamos lá. Lembrando que os critérios são força, velocidade, resistência, tática, experiência, relevância histórica, poderes, regeneração histórica em confrontos. Na força, eu coloquei o Thor. Vejo o Thor com mais feitos de força, e quando se pensa no Thor, se pensa... e o motoqueiro, você já analisa que o Thor tem mais força mesmo. Isso é mais próprio do Filho de Odin, como você colocou. Meu voto foi pro Thor. O meu também foi pro Thor. Eu acho que, assim, nos quadrinhos ele tem muito mais feitos, né? Que a gente possa fazer uma comparação. Ele tem muito mais feitos de força bruta do que o motoqueiro. É falado que o motoqueiro é muito forte e tudo, mas quando a gente vê nos quadrinhos os feitos de força, o Thor ele tem maiores feitos, então por isso que eu coloquei o voto pro Thor. Bom, velocidade. Aí, em velocidade, a princípio eu tinha pensado também no Thor. Só que aí eu lembrei de um quadrinho que o motoqueiro fantasma na moto dele conseguiu escapar do Mjolnir, né? O Thor manda e ele consegue escapar. Então, se ele conseguiu escapar, tá certo que a gente está falando do Mjolnir, né? O Thor talvez em si possa até ser rápido assim, mas eu percebo talvez um motoqueiro com uma chance um pouquinho maior, ligeiramente maior, e aí eu acabei dando voto de velocidade pro motoqueiro. Nesse aqui eu tinha dado voto pro motoqueiro, e aí pesquisando, tem esse quadrinho aí que o motoqueiro desvia do Mjolnir, e ao mesmo tempo também tem situações que colocam que o Thor com o Mjolnir consegue atravessar galáxias e chegar rapidamente nos lugares numa velocidade espantosa. E então, assim, e também pesquisando lá essas listas que você tanto gosta, mas como estava meio complicado, na lista eu vi que dos 10 mais rápidos da Marvel, o Thor é o terceiro e o motoqueiro é o sétimo. Eu não gosto muito dessas listas, mas os dois estão entre os 10 mais rápidos. E assim, eu cheguei a colocar o voto pro motoqueiro, mas pesquisando em vários lugares e vendo que tem opiniões muito diversas, eu mudei meu voto pro empate. Eu achei mais justo com os dois, sendo que, assim, se o cara que escreve um quadrinho aqui colocou o motoqueiro mais rápido, aí o outro do outro quadrinho, o Thor é mais rápido, eu coloquei o empate nessa daqui. Resistência, eu também coloquei o empate. Tá? Eu acho os dois extremamente resistentes, e resistência aqui é uma maneira, é outra situação, né? Como nós colocamos até lá no Batman também, no último confronto dele. É uma resistência mental também, é uma resistência física e mental, diferente, por exemplo, de regeneração. A regeneração é algo mais físico. A resistência aqui, ela entra na capacidade de se manter em luta, naquilo que você pode extrair seu ali o tempo inteiro. Eu acho que os dois têm muita garra e tem muita o Thor tenacidade. Eu não vejo o Thor desistir, eu não vejo o motoqueiro também.
e assim a ideia é também no máximo de cada um, e se for olhar pelos dois, eu vejo um empate aqui, eu coloquei resistência empate. Eu coloquei como empate na resistência e faço as minhas palavras do Juliano. Eu não consigo perceber nenhum dos dois, digamos assim, não, chega. Não, acho que os dois vão ao limite, ao máximo de cada um. Então, por isso que eu botei o empate no critério de resistência. Tática, eu dei o voto pro Thor. Eu percebo o Thor nos quadrinhos, ele tem muito mais feito de liderança, de tática de combate e outras coisas que somariam, e aí a gente teria a tática, lembrando que aí também entra inteligência e tudo, né, do que o próprio motoqueiro, tá certo? Por mais que a gente já tenha talvez falado aí, né, dos Aratos e tal, como às vezes tomando comando e tudo, mas o Thor, se a gente for ver, ele também é uma entidade, não sei se eu posso dizer assim, né? É um deus, né? E ele tem, assim, tem muitos séculos. Talvez ele tenha até de pé de igualdade. Por mais que lá nos Vingadores primitivos, lá, quem toma o papel de Thor é Odin, pai dele. Mas, enfim, né? Então, eu acabei colocando o ponto de tática para o Thor. Eu também dei tática por Thor. O Thor tem mais... o Thor, ele é muito mais estrategista mesmo. Eu vejo o Thor ali liderando exército, liderando grupos. E isso, o motoqueiro, ele vai muito mais sozinho também, né? Não que isso não signifique que não tenha tática, mas eu vejo o Thor com a capacidade de liderança, que a gente acaba colocando aqui também na tática, e com mais feitos. Não um Thor lá no começo dos Vingadores, não, que era um Thor que queria lutar por lutar, e fazer faca. Não é isso, é o Thor mesmo, na mesma coisa que o motoqueiro também ali. Então, para mim, tática também deu Thor. Experiência, pelos dois estarem aí fazendo feitos e combatendo e tudo, eu não levei em consideração aqui os quadrinhos, qual quadrinho é mais antigo, e as diferenças que tem e tal, isso eu vou colocar no relevância histórica. Na experiência, eu dei empate. Entendi. Eu tinha dado empate. Aí, eu falei assim, poxa, eu até respeito, acho que os dois, eles têm um histórico, né, digamos assim, muito grande. O Thor, se bobear até mesmo o Johnny Blaze, eles terem vivido, ou os Aratos, no caso, ter vivido experiências também tão antigas. Só que aí eu levei em consideração o fator dos quadrinhos. Então eu peguei, por exemplo, a primeira revistinha do Thor, que é 1962, e do Motoqueiro, 1972, 10 anos depois. E aí, então, eu acabei, digamos assim, desempatando, a meu ver, pro Thor. Tá? Mas só deixar uma ressalva, eu acho que nesse ponto de experiência é muito assim. Eu acho que aqui foi um grãozinho de areia que pendeu para um lado, tá? Porque assim, né, a gente sabe que o quadrinho ser mais antigo ou não quer dizer que ele tenha mais experiência. Ele pode ter ficado aí em 10 anos e não ter avançado em nada. Mas aí eu coloquei isso justamente, né, como um fator a favor. Um critério de desempate, assim. Isso, exatamente. Bom, poderes eu dei empate. Porque assim, gente, o Thor é um deus, tem todo aquele controle lá de energia, raio, força, velocidade, voa com Mjolnir e tal. O motoqueiro, tá certo que não é relacionado a raio, né? É relacionado mais a fogo, coisa mais infernal, vamos botar assim. Mas ele também já foi um anjo lá nos primórdios, então ele também tem poderes celestiais. Então eu não consigo perceber uma coisa que eu possa falar assim, não, esse aqui é mais poderoso do que o outro. Eu acho que nesse critério de poderes eles são muito nivelados, são bem iguais, então por isso que eu acabei dando ponto pros dois, e aí ficou empatado. Eu dei esse voto pro Motoqueiro Fantasma, porque eu acho que o motoqueiro tem uma variabilidade maior de poderes. Ele acaba tendo uma gama maior de poderes que, na minha opinião, isso eu levei mais em consideração em relação ao Thor. E relevância histórica, eu dei o voto pro Thor, e por conta que o Thor
tem mais tempo de quadrinho, porque o Thor realmente é mais participativo mesmo. O motoqueiro ficava entre um era motoqueiro, o outro era motoqueiro, aí começava uma revistinha e trocava, até por ele ter o fato de você ter uma resistência, por ele ser algo muito mais macabro e tudo, isso bloqueou muito o motoqueiro em certo tempo. As revistinhas dele sempre você vê ali o nível de idade que você tem que comprar, tinha que ser mais velho, então isso também inviabiliza muito para o motoqueiro. E em relação a filmes, o Thor aparece muito mais, os filmes são melhores, e foi muito mais bem distribuído até então. Acho que o motoqueiro tem um baita potencial daqui por diante para poder igualar, não sei se superar. Mas o que a gente tem que fazer até agora, não em relação ao potencial, meu voto foi para o Thor. Minha relevância histórica também foi para ele, pro Thor, né? Até porque, se a gente for ver, vamos botar assim, né, camisa, bonequinhos e tal, né? As pessoas são mais, vamos botar assim, pegar uma criança e for escolher entre o Thor e o motoqueiro, eu acho que ela iria mais pro lado do Thor do que do motoqueiro, né? E tem esse lado meio dark do motoqueiro que não ajuda muito ele também, né? Então, eu acredito que seja isso também. Crianças, né, realmente sim. Talvez os adolescentes fossem mais para um motoqueiro, né? Pode Por ser. exemplo, o seu estilo, qual dos dois você gosta mais? Motoqueiro. Então. É motoqueiro. Né, só sabia que ele respondeu motoqueiro, por isso que eu sacaneei e perguntei ele. Agora é regeneração? Tem empate. Gente, esse confronto eu achei muito difícil, porque assim, né, como eu falei lá no início, eles são mega pesos pesados. Por que eu dei empate em regeneração? O Thor arrancou o olho, o Thor continua lá lutando, agora eu acho que ele tá sem um braço, ou sem parte de um braço, né? O motoqueiro, eu sei que ele consegue restituir, né? Ele, por exemplo, se quebrar uma parte do corpo dele ou arrancar, ele vai voltar. E aí as pessoas falam assim, então o motoqueiro ganharia, né? Ganharia esse ponto aí na regeneração. Só que eu dei esse empate, nem foi tanto pensando nessa questão dele perder o olho e perder o braço, né? Porque o motoqueiro também, ele pode ser ferido gravemente com armas mágicas. Então, dependendo de uma arma mágica, sei lá, se o Thor estiver empunhando o rompe-tormentas, ele pode arrancar a perna do motoqueiro, e aí eu ficaria na dúvida. Eu acho que nesse caso, talvez, ele não iria reconstituir. Não sei, não tive essa ideia ainda. Mas aí acabei pendendo, então, para os dois lados, e aí ficou esse empate em regeneração. A regeneração, eu dei o voto pro motoqueiro, apesar dele, eu acho que você explicou muito bem aí, e apesar dele ser ferido por uma arma mágica, até o próprio Mjolnir seria também uma arma que poderia ferir o motoqueiro, mas assim, o motoqueiro, ele acaba se regenerando com uma gota, né, de sangue, alguma coisa assim, e assim, não vejo nada que impossibilitaria ele, apesar dele ser ferido, mas eu entendi o que você está falando. Já que é uma arma mágica, isso impossibilitaria ele de se regenerar da mesma maneira que se regeneraria antes. A minha visão é que ele conseguiria, porque talvez demorasse um pouco mais, mas isso é uma visão minha aqui, não é canônico, não é nada disso. Então a minha visão é que ele conseguiria, e eu não vejo o Thor se regenerando tanto assim. O Thor, é claro, esse último mesmo aí do Ultimato, no Guerra Infinita, o Thor, ele recebe todo um fogo da estrela lá e ele sobrevive e tal, beleza, o motoqueiro também sobreviveria aí, mas o Thor, por exemplo, o olho, ele, entendeu? Aí eu não sei se é um erro dele, mas eu vejo o Thor com mais dificuldade nesse sentido. Eu não sei se também por ser um deus, ele um olho para ele não vai fazer falta, ele vai ficando mais maduro também, e ele nem precisa tanto de um olho, né, já que os poderes são tão gigantes. Mas mesmo assim, na questão da regeneração, eu voto pro motoqueiro. Só dar uma viagemzinha rapidinho aqui, que é engraçado, né? Porque eu acho que você tocou num ponto interessante aí. A gente está fazendo duelo, mas é bom às vezes a gente... Isso é ótimo. O Thor já é considerado um deus.
Fato. Já o Zarathos, antes dele ser, digamos assim, passado para trás pelo Mephisto, ele era um anjo. Então, em teoria, um deus teria mais, digamos assim, poderes, ou o poder dele teria mais relação, né? Mas você pode ver que nesse critério, por exemplo, de cura, de regeneração, o Thor não consegue regenerar o olho dele, ou o braço, enfim. Né? É engraçado isso. É uma visão interessante, assim, dependendo do tipo de, vamos supor, colocando dentro uma religiosidade da coisa, né, por grau de hierarquia aí, mas a minha visão em relação ao motoqueiro é que o nome é um anjo, mas é como se ele fosse um deus também. Entendi. Só que não participa de nenhuma mitologia. É a minha visão. Eu dei o histórico de confrontos pro motoqueiro fantasma. Acho que o motoqueiro tem uma gama maior de históricos de confronto. E ele já enfrentou os próprios Vingadores, o Hulk, quando o Hulk deu um pau em todo mundo. Galactus, ele já derrubou, a gente até falou. Então, o voto para mim no histórico em confrontos, pela variedade, eu dou o voto pro motoqueiro. O Thor tem grandes feitos, e até no último quadrinho que saiu aí, ou tá para sair, não sei bem, o motoqueiro deu um cacete no Thanos, e isso a gente não vê todo dia, né? Isso aí. Bom, galera, eu dei o voto pro motoqueiro também, no histórico de confrontos. Já tava dando empate. Aí eu lembrei do desenho, né, que o Galactus vem pra Terra e aí o Thor vai impedir ele. Aí o Galactus dá um soco no Thor, desacorda o Thor lá por alguns instantes. E nisso chega o motoqueiro lá, usa o olhar de penitência nele e acaba ganhando, né, do Galactus. Aí alguém pode falar assim, mas isso aí é relativo e tal. Concordo. Mas, como eu disse, lá no critério lá de experiência, foi uma areinha, um grãozinho de areia que pendeu para o lado do motoqueiro, porque eu acho que os dois também, em história de confrontos, tanto em diversidade quanto em intensidade de confrontos, é muito grande, né? Mas, se eu pegar esse daí, acaba dando o voto pro motoqueiro, e aí ficou nisso aí. Ficou 4-4 e um empate. Aí, assim, a gente vai tentar imaginar um confronto entre eles, ou a gente vai tentar fazer um desempate aqui? Quem tá vendo agora, fala assim, eles não têm um critério? Nós temos 2 critérios e a gente escolhe um dos 2 aqui com vocês. Quer dizer, vocês não apontam nada, a gente escolhe aqui. Acho que se a gente for pro lado de imaginar uma luta, talvez, assim, a gente pode pecar por alguma coisa. Eu acho mais fácil a gente tentar ver aqui alguma coisa e tentar desempatar. Também acho. Porque a luta aí, no caso dos 2, eu acho que seria uma luta muito, muito longa e muito difícil de apontar um vencedor assim. Sim, também acho. Né? Eu vou te propor o seguinte, aí eu acho até que assim o Thor ganha, mas eu não sei se é mais justo ou não. Quando um der empate e outro der vitória pro outro, a gente dá 1,5. Quando os dois derem vitória, escolheram o mesmo naquele quesito, a gente dá 2 pontos. Isso, 2 pontos. Vamos fazer assim? Vamos lá. Quanto que deu aí o somatório? O meu deu 7,5 pro Thor, conta 6,5 pro motoqueiro. O Thor vence o lado da Marvel e espera o vencedor de Flash versus Batman. E eu não sei, falando rapidamente assim, se eu acho até que se fosse um confronto entre Thor e motoqueiro, eu acho que o motoqueiro levaria vantagem. O olhar de penitência, ele venceria o Thor no olhar de penitência. Será? Porque para funcionar ele teria que ter alguma culpa, né? Algum remorso, alguma coisa assim. Thor carrega muita culpa com ele. Eu acho. Até no filme mesmo, nos Vingadores, agora o Ultimato, ele se culpa por não ter matado o Thanos, por exemplo. Levando para esse lado, sim.
Ele realmente tem. Por não ser o que Odin quer. Então, assim, não é só uma culpa de algo negativo. A culpa de algo que seria positivo, mas que ele vê quanto falha. Mas pode ser um erro meu. De qualquer forma, passou o Thor. Lembrei que tem um quadrinho que eu tenho aqui que ele se culpa de uma mulher que ele conheceu ter morrido, porque ele estava combatendo o mal em Asgard, e quando ele voltou, ela já tinha morrido por causa da doença, e ele ficou com aquilo na consciência, tipo assim, se eu tivesse ficado, sabe? O dever dele era salvar Asgard. Então, então, eu não sei se esse tipo de serviria o olhar de penitência, eu não sei, mas é uma culpa. E o Thor se penitencia por isso, não sei. Agora, ao mesmo tempo, também ele poderia virar, né, pro Thor e falar assim, inocente, né? Seria legal. Vontade. Ia ser legal. Show. Boa, parabéns, Thor. Show de bola. Gustavo, bacana demais, hein? Galera, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, espero que vocês tenham gostado. E já ansioso para ver a edição do Gustavo para esse confronto aqui. Beijo e abraço para vocês, fiquem com Deus. O Deus do Trovão.